Olá, estamos de volta e vamos falar agora, nesse nosso bloco, em um importantíssimo tema que é onipresente nas provas de língua portuguesa. É a interpretação de texto. Aqui, quero antes refletir com vocês essa mentalidade do que é interpretação de texto no mundo do concurso público. Como que a banca olha para isto e articula, trabalha, monta as questões. Para que você tenha uma boa atuação, nós temos que perceber que há uma necessária mudança, um amadurecimento. E esse amadurecimento, para acontecer, precisa passar por essa experiência. A leitura que a banca faz desse tópico. Preciso entender melhor como a banca trabalha para poder resolver essas questões com um pouquinho mais de consistência. Não falaremos aqui daquela prova que veio moleza. Ah, professor, minha prova de interpretação é fácil. Parabéns. Mas é fácil para você e para aqueles outros milhares que estão concorrendo. Quando a interpretação é fácil para todo mundo. O que não é o mesmo caso da gramática. A gramática só consegue ficar fácil para quem estudou. Por isso que eu falo para o aluno, ó, nunca diga que foi fácil. Né? Ah, essa é fácil. Não, ela ficou fácil. Em algum momento da tua vida, você trocou o lazer, o ócio, o namoro, a paquera, né? Deixou de passear, cinema, teatro, né? Deixou de visitar alguém, deixou de sair de mão dada com alguma pessoa para estudar língua portuguesa. É lindo, né? É uma troca justa. Mas estão notando? Troca-se o ócio, o lazer, o prazer pelo estudo. Isso não é brincadeira, não. Né? A natureza humana não sente tanto prazer ficar aqui estudando, deixando de fazer as coisas boas da vida. Não é? Então a gente percebe que esse custo de estudar tem que ter algum benefício. Então, se a gramática ficou fácil, é porque houve essa abnegação, você abdicou de algum momento de prazer para se dedicar aos estudos. E a recompensa é maravilhosa. A história de tantos e tantos que passaram em concurso público vale muito a pena, muito. Se você tem aptidão para esse mundo, se você se sente bem se colocando na posição de estudioso, porque não dá para passar meia boca, tem que estudar para valer. Né? A concorrência só aumenta, as provas só ficam mais difíceis. Então, quando você acertou a questão gramatical, não é que ela é fácil, ela ficou fácil. Há vamos dizer assim, uma coisa que você vai lá e incorpora. Eu dominei a questão. Só que para fazer essa mesma ação na interpretação de texto é mais difícil. Vamos entender o porquê? Vamos à lousa. Ó. Vamos refletir um pouquinho sobre a interpretação de texto e, em particular, vamos iniciar o trabalho falando da prova de língua portuguesa. Como que a prova de língua portuguesa aparece no concurso público? É normal que a sua prova tenha um texto base, um texto que sirva de referência para a procriação das questões. As questões começam a brotar para todo lado e, em geral, tendo um texto como referência. Esse texto tem um conteúdo, esse conteúdo está tematizado, possui uma hierarquia, possui uma organização. Esse texto, para existir, ele precisa fisicamente se apresentar aos nossos olhos. E aí nasce uma construção. E, quando construímos, emerge, entre palavras, as regras gramaticais do idioma usado. Não é? Então, a banca olha para isso e fala, show de bola, vamos em frente, vamos produzir na prova de língua portuguesa questões relacionadas ao conteúdo desse texto, a sua construção, a sua gramática. Tá bem? Há bancas que optam, em vez de um grande texto para a prova inteira,
dividir em 3 textos, ou pegar um pequeno texto para cada questão, ou bancas que não estão nem aí com o texto, fazem uma, 2, 3 questões, daí abandona o texto e toca a vida de maneira completamente livre, nem aí com nada, produzindo questões de crase, em que a banca vai lá e com um punho próprio acaba inventando a questão. Tudo bem, são várias espécies, vários estilos de bancas e de provas. Não é? Vamos voltar à luz para perceber uma questãozinha, então. Vamos lá. Imagine que você está na prova, aparece essa nossa questão número 1. Seria mantida a correção gramatical do texto caso fosse empregado o acento indicativo de crase no A em cunhagem a martelo. Em cunhagem a martelo, essa construção, você considera que colocar o acento grave manteria a correção ou não? Cunhagem a martelo, eu posso ou não colocar o acento grave? Aí cabe essa chamada de atenção. Nós temos que ter como primeira lição de crase o óbvio. Quando nós pensamos na crase, pensamos em um ambiente feminino, pensamos em um substantivo feminino para que haja a hipótese, a possibilidade do artigo feminino que é uma das matérias-primas para o acasalamento. É como se a crase fosse um filho gerado, um fruto daquele amor. Mas para o amor existir tem que vir a preposição, tem que vir o artigo do gênero feminino. E o artigo do gênero feminino só pode existir na face da terra acompanhando um substantivo feminino. É por isso que quando você escreve carro a álcool não pode ter acento grave, porque álcool é masculino, um substantivo masculino, não dá para usar artigo feminino. Quando você diz, foi a pé, o desgraçado fugiu daqui, foi a pé. Não dá para colocar crase, porque pé é macho. E antes de macho não cabe artigo fêmea. E é exatamente isso que ocorre em martelo. Vamos à lousa para observar que em martelo temos aqui um substantivo do gênero masculino. Portanto, em a martelo, o acento grave é completamente proibido. Nunca houve e nunca haverá o acento grave em cunhagem a martelo. Então, se eu estou na prova, essa alternativa eu acerto e enxergo nessa questão uma objetividade que não é pequena. É uma objetividade extrema. E é isso que eu queria chamar a atenção de vocês. Toda prova de língua portuguesa traz um volume de questões com essa extrema, porque toda questão de português, de qualquer matéria, a prova inteirinha, né, ela precisa ser objetiva. Então, cada uma das questões traz o carimbo objetividade. É algo obrigatório, né? É algo que não se negocia. A objetividade faz parte desse tipo de prova, tá bem? Só que há, entre as questões de português, algumas que vêm com extrema objetividade. É a hora que eu pego e falo, obrigado, banca. Essa questão é minha, eu não tenho como errar. Isso dá uma autoconfiança, você já sabe que está acertando, a coisa, né, vai para o positivo. Quando tudo está difícil, parece que a prova vai mais arrastada. Então, você, né, acertei, isso é muito bom. Então, quando há essa extrema objetividade na prova, você tem que, fluir. Só que há essa aprendizagem que precisa ser feita antes da prova. Não é? Então, você tem uma questão de crase, uma questão de concordância, de regência, de vírgula, né? O uso dos pronomes pessoais, pronome relativo, isso tem regramento. Isso tem uma objetividade que não dá para você ficar questionando o trabalho da banca, né? É algo que se apresenta a nós com uma extrema objetividade. Você está dentro da regra, essa questão ficou fácil. Toda a prova de português traz lá uma parcela, às vezes mais que a metade, às vezes menos, não dá para determinar,
Mas quando cair, eu tenho que ir lá e falar, essa é minha. E hoje é uma tristeza que a gente vê tantos e tantos candidatos indo para a prova, né, abrindo mão dessa extrema objetividade. O aluno fala, professor, eu estou indo com a acentuação, estou indo com a interpretação de texto e o resto, que Deus me ajude. Mas daí todo mundo que está lá na prova está pedindo essa ajuda de Deus. Deus vai dando um pouco para cada, mas, estão notando? Não dá para ser algo equiparado. Né? Não dá para todos passarem. Então, você tem que ajudar. Tá bem? Deus está lá te oferecendo, mas tem que ajudar. Ajuda a criatura. Estão percebendo isso? Eu vou com a interpretação de texto só. E a gramática está igual prego na areia, né? Aquela coisa que não se firma. Opa! Se a interpretação de texto estiver fácil, está fácil para todo mundo. Se a interpretação de texto está difícil, você vai perceber que não teve nada, então, bom no português na tua prova. E aí, quem vai fazer toda a diferença na prova de português é quem tiver esse tipo de conhecimento, que bate o olho e fala, cunhagem é martelo, nunca teve, nunca terá o acento grave. Por quê, gente? Vamos resolver uma questãozinha de interpretação para que você perceba que ela traz objetividade. Mas essa objetividade é extremamente diferente dessa que nós estamos vendo aqui na lousa. Para alcançar essa objetividade na questão 1, é um tipo de esforço cognitivo que traz previsibilidade, memorização, treino, um treino em cima disso que caiu exatamente na prova, com outros substantivos masculinos. Isso que aconteceu na questão 1 poderia ter se repetido na sua preparação anterior. Vamos agora ao texto, vamos lá. Ouro em fios. A natureza é capaz de produzir materiais preciosos como o ouro e o cobre, condutor de energia elétrica. O ouro já é escasso. A energia elétrica caminha para isso. Enquanto cientistas e governos buscam novas fontes de energia sustentáveis, faça a sua parte aqui no tribunal. Desligue as luzes nos ambientes onde é possível usar a iluminação natural, feche as janelas ao ligar o ar-condicionado, sempre desligue os aparelhos elétricos ao sair do ambiente. Utilize o computador no modo espera. Fique ligado, evite desperdícios. Energia elétrica, a natureza cobra o preço do desperdício. Esse texto que caiu numa prova, ele traz várias questões e nós vamos trabalhar duas. Carece de interpretar o texto? Não. O texto tem um sentido tão óbvio, tão literal, né, que não há necessidade de desdobramentos, de uma releitura atenta. Vamos à primeira questão desse texto. Vamos lá. A finalidade do texto é alertar o interlocutor sobre as consequências que podem resultar do desperdício de energia elétrica e apresentar-lhe um conjunto de ações recomendadas pelo tribunal com vistas a evitar o desperdício de energia elétrica. Então, percebo, a finalidade do texto é, primeiro, alertar o interlocutor sobre as consequências que podem resultar do desperdício de energia elétrica e apresentar-lhe um conjunto de ações recomendadas pelo tribunal com vistas a evitar o desperdício de energia elétrica. Gente, eu vou ficar com essa parte de baixo. E vocês ficam com a parte de cima, ok? Eu assumo essa parte de baixo e falo para vocês. Essa lista de verbos que aparecem, corresponde exatamente a esse conjunto de ações recomendadas. Fechar, abrir, desligar, é esse conjunto de ações que eu assumo para vocês. Essa parte está correta. Você fica a outra parte, tá? Vamos à luz para perceber. Nessa outra parte você percebe que a palavra finalidade, ela não traz uma clareza. Se é uma finalidade, tá bem? Que está no texto,
ou se é uma finalidade, né, que está fora do texto. Se é uma finalidade que, ao tocar no assunto sobre energia, eu vou calculando pela experiência que eu tenho na vida, ou é sobre uma finalidade que está ali no texto. Eu começo a perder os limites da palavra finalidade. A finalidade do texto é alertar, né? Porque às vezes a gente olha para uma propaganda e ela dá uma volta tão grande, né? E de repente era para me conscientizar dos problemas que ocorrem no abandono de animais, ou do consumo de bebidas, ou de outro produto ilícito, né? Então, procure pensar assim, qual que é o limite do que eu posso pensar? Até onde vai o meu raciocínio? Eu respeito o texto ou posso pensar além? Então eu começo a ter dúvidas, que a questão número 1 nunca me traria. Ou seja, a dimensão do que eu posso e até onde eu posso pensar não ficam claramente demarcados. E outra coisa muito importante, gente, né? Eu li o texto e entendi. Eu li a questão e eu não entendi o que a banca está me perguntando. Vamos repetir a pergunta? Vamos lá comigo. Ó. A finalidade do texto é alertar o interlocutor sobre as consequências que podem resultar do desperdício de energia elétrica. Então é bacana nós imaginarmos que o conjunto de ações se encontra lá. E essas consequências, você encontra lá? O conjunto de ações, eu sublinho para você. E essas consequências? Você lê uma delas lá? Vamos observar? Ouro em fios. A natureza é capaz de produzir materiais preciosos, como o ouro e o cobre, condutor de energia elétrica. Acompanhe comigo. Aqui não tem nenhuma consequência sobre o desperdício de energia elétrica. Nenhuma. O ouro já é escasso. A energia elétrica caminha para isso. Enquanto cientistas e governos buscam novas fontes de energia sustentáveis, faça a sua parte aqui no tribunal. Cadê uma consequência? Em nenhum momento desses dois trechos que analisamos, em nenhum momento dessa parte, você encontra uma consequência. E aí é natural que você olhe para mim e diga, mas professor, quando fala em escassez de energia, fala para você não desperdiçar energia, eu não posso pensar nas consequências. Claro que pode pensar. Mas a banca, posando de Pôncio Pilatos, ela vai lavar as mãos e dizer, pensar pode. Só não pode trazer isso para a realidade do concurso público. O que está aí é seu. Aqui nós interpretamos o que está no texto. E a banca te diz, olha aí o que está escrito na questão. A finalidade do texto é. E no texto nós não encontramos uma consequência sequer. Mas você, sem querer, nota que falou em desperdício, falou em economia de energia, falou em escassez de energia, sem querer a palavra consequência vem à tona dentro de nós, mas não dentro do texto. Então esse jogo do que é e do que não é, do que pode e do que não pode, se torna mais difícil. Nessa questão, vamos à lousa, ó, nessa questão número 2, a resposta é errada. Essa parte aqui é uma parte errada. Não há consequências no texto. Tá bem? É isso que a gente percebe. Há uma parte verdadeira, uma parte falsa, e a parte falsa já é suficiente para quebrar a questão, tornando errada. Esse é o momento fundamental para vocês entenderem que, número 2, essa questão tem objetividade? Toda questão de concurso público terá objetividade. O que você não tem é a mesma facilidade que tinha na número 1. A objetividade está ali na questão número 2, mas nós não enxergamos de maneira tão exata como pudemos enxergar na número 1. Por isso que eu coloquei lá, ó, essa daqui
é uma questão que traz extrema objetividade. A 2 também traz, mas cadê o extrema? Ó, o extrema, deu no pé. Essa objetividade, ela fica difícil de nos apresentar. E por isso, essa imprecisão, agora, percebam, é uma questão que não tinha como se estudar antes. Não tem como levar memorizada a resposta. Não é algo previsível. É algo que você tinha que ler o texto, ler a questão, observando que o texto foi lido e entendido com grande facilidade e que a questão eu não entendia. A forma como a banca combinou as ideias e as palavras é que me complicaram. É um pouco de embriaguez pelo que a banca nos suscita. E no calor da prova, na ansiedade, isso ganha força, ganha volume. Vamos à questãozinha número 3, que ainda fala sobre esse texto. Vamos lá. Na questão número 3, perdão, me enganei. Nós não temos a questão número 3. Entraremos agora nessa reflexão sobre o trabalho da banca, olhando para o texto e produzindo a questão. Tá bem? Vamos imaginar essa realidade para amadurecer a banca, olhando para o texto e produzindo a questão. Estamos numa questão gramatical e a objetividade é mais perceptível. Estamos na interpretação de texto e essa objetividade presente já não é tão perceptível. Vamos a um primeiro aspecto. Qual é o primeiro aspecto? Observem que a banca olha para você e fala assim, ó, o contexto da produção. Quando você prestou vestibular, você deve observar que havia a previsão de cair obras, autores e a época desses autores. Você vai, por exemplo, estudar o Cortiço de Aloysio de Azevedo. É importantíssimo entender a época em que ele produziu o texto. Conhecer o autor, a época, o pensamento filosófico da época, o determinismo que a obra contém, que o meio produz o homem. Se eu tenho as informações contextuais, eu vou muito além da historinha que é narrada no Cortiço. Eu vejo ali uma história que passa os valores de uma época, as crenças dos homens que viveram aquele tempo. E aí é muito bacana. O contexto me ajuda a revelar a obra, a interpretar a obra, a aprofundar a leitura dessa obra. A banca olha para nós e fala, ó, relaxa, que não tem como eu controlar, pedir para vocês estudarem. Eu vou pegar uma crônica de jornal, vou pegar um trechinho de um jornal. Você vai estudar o autor? Vai estudar a época? Foi escrito ontem esse texto? Então a banca fala, ó, o contexto não nos influi. Tudo que nós trabalharemos está ali no texto. Essa é a primeira parte interessante. O concurso público, diferentemente do vestibular, abdica do contexto. Ficando, então, necessariamente preso aos constituintes do texto em si. Eu poderia recorrer a informações externas. Isso enriquece a interpretação de texto e ajudaria a banca a produzir questões maravilhosas. A banca fala, não, para a gente ter um padrão de qualidade, vamos trabalhar com o que o texto tem. Tudo isso por causa do quê? Vamos observar. A banca abre a mão do contexto por causa da objetividade. Se ela vai em direção ao contexto, a gente percebe que isso não estava previsto em edital. Isso estava fora do edital. É difícil para a banca, então, por causa da objetividade. A objetividade, a necessidade da questão estar certa ou errada de maneira uniforme, todos precisam entender que aquela questão estava errada ou estava certa, não pode haver, vamos dizer assim, polemização, um recurso que vença, O intuito da banca é que a questão esteja ali plenamente objetiva, que aquela seja uma questão errada. Mas a banca secretamente chama e fala, mas eu produzo cada uma das questões com o intuito diabólico de te enganar. Você pensou que bacana, Você chega para a pessoa amada olha nos seus olhos e fala, eu estou aqui para te enganar. Como que você vai conviver com uma criatura dessa, Sabendo que pelas costas estará te enganando,
né? Abre a carteira, pega seu dinheiro, né? Faz coisas às suas costas. Então é aquilo que você fala assim, não quero, né? Ou o jogo é limpo, então a gente percebe que não. O espírito do concurso público é exatamente ocultar, essa objetividade não vir de maneira clara. E vocês viram que lá na número 1, no cunhagem a martelo, a extrema objetividade, quando eu estou em cima do ponto, é algo maravilhoso. E aqui na interpretação de texto, não. Então, a questão virá com a objetividade, presa ao próprio texto, mas, estão percebendo? Envolta a uma clara intenção dolosa de te induzir a erro. Que você escolha o caminho errado daquele que está no gabarito. Então começa a se formular uma realidade em que o contexto está fora, a objetividade é matéria-prima obrigatória e necessária, mas o dolo, a má-fé é permanente. Então tem que entender como que a banca, a objetividade entendi, professor. O contexto eu entendi que não vai ser, mas como que a banca, sacaram, olha lá, produz esse induzimento a erro. Vamos à lousa. Esse induzimento a erro começa a surgir numa primeira etapa por aquilo que o texto apresenta de maneira clara, de maneira explícita. O texto tem uma camada, que é a camada do que é posto, impresso no papel, o que eu leio e você também lê. Então essa primeira camada, gente, é uma camada que é óbvio, reaparecerá nas questões de concurso. Daqui a pouquinho nós vamos discutir sobre isso. A metodologia da produção, da interpretação de texto, é a chamada paráfrase. A banca olha para o texto e traz do texto aquilo que será a sua interpretação. Basicamente, a banca, ela não elucida. A banca não esclarece o que estava lá no texto. A banca, no fundo, ela reescreve as ideias que estavam lá no texto. O que estava no texto se transforma na alternativa. É isso que eu tenho que entender. Por isso que a interpretação de texto para concurso público não objetiva a revelação, não objetiva o esclarecimento. Na nossa vida de cidadãos, é óbvio que nós queremos interpretar para entender, para iluminar, para esclarecer. Aqui não. Aquilo que era texto vira alternativa com o claro intuito de fazer exatamente o contrário. Se lá estava simples, aqui estará confuso. E a banca fala, ó, eu não pedi para você entrar nesses jogos, né, que começam a se assemelhar àquele filme, os Jogos Mortais. Você fala, o que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Por isso que é uma interpretação de texto bem dissimulada. É uma interpretação de texto que não visa trazer do texto o que ilumina, o que esclarece. Os objetivos da banca são dolosos, são de má fé. Eles querem trazer aquilo que vai formular uma questão que reconstrói as ideias do texto, mas com claro intuito de nos induzir a erro. Tá bem? Vamos pegar um exemplo, então, dessa banca reescrevendo um texto com essa camada mais visível, com essa camada até que você toca no papel. Vamos lá. Ó. Um exemplo, então. Penso que o uso das gírias, palavras bem locais, quase dialeto, que funcionam na melodia do nosso texto, é parte da nossa criatividade, uma qualidade da literatura brasileira. Quanto a mim, uso pouco, aqui e ali, nossas palavras. Procuro ser econômico. A questão diz assim, ó, de acordo com o autor, sacaram como é básico, gente? Nem precisa colocar isto, mas a banca o tempo todo se protege, de acordo com o texto, de acordo com o autor, mas pode ficar tranquilo, que se ela não colocar, é como se tivesse colocado. Em todo enunciado da questão, ali está, de acordo com o texto, de acordo com o autor, ok? De acordo com o autor, o uso de gírias é característico da literatura brasileira. É parte
da nossa criatividade, uma qualidade da literatura brasileira. Se é uma qualidade da literatura brasileira, é uma das minhas características, né? Se é uma qualidade da literatura, isso pressupõe que seja uma de suas características. Então, quando a banca vem e reescreve o uso de gírias é característico da literatura brasileira, você vai lá no texto e confirma que palavras como é parte da nossa criatividade e o autor é brasileiro, então é parte da criatividade do brasileiro, é uma qualidade da literatura brasileira, então é óbvio que é característico da literatura brasileira. Pertence, como ali está, é uma das qualidades. Então, você lê a questão e volta ao texto, e a comparação entre o que estava no texto e o que a alternativa reconstrói se torna mais simples, porque há um trabalho daquilo que está exposto, explícito. Tá bem? Seguindo na questão, embora não seja muito recorrente em sua obra, uso pouco aqui e ali, procuro ser econômico, sim. Quem usa pouco, usa, mas pouco. Então, embora não seja muito recorrente em sua própria obra, ou seja, há presença, mas não há quantidade. Uso pouco, procuro ser econômico. Então, existe a presença, mas não existe a quantidade, não existe a recorrência. Não seja muito recorrente, significa que não há grande volume, o que corresponde a uso pouco, procuro ser econômico. Então, aquilo que estava no texto, não é que foi interpretado, ele foi reconstruído, foi dito de uma outra maneira. E isso que tem que dar essa luz aí, você tem que enxergar agora o que é interpretação de texto para concurso público. Tá bem? Não é algo que a banca vai lá e elucida. Aquilo que não entendia, ela esclarece. Como eu sou formado em letras, gente, eu já li obras maravilhosas sobre Manuel Bandeira, por exemplo, né? Recentemente eu li um livro sobre o José Saramago, falando das obras do José Saramago. É algo maravilhoso, gente. Arrepia quando você pega a obra e fala assim, puxa, aquilo que eu li, olha a profundidade que tem. E você, então, dá àquela obra uma dimensão de sentidos que a sua primeira leitura não conseguia. E o crítico conseguiu elucidar, esclarecer, aprofundar. O valor da leitura é outro. Isso sim é interpretação de texto. Agora, quando a gente pega isso daqui que o concurso público faz, isso não é interpretação de texto. Isso não passa, então, de uma reescritura, de uma reconstrução, que nós vamos dar o nome de paráfrase. Daqui a pouquinho nós vamos falar dela. Vejam o próximo passo, então. Acompanhem comigo. Ó. Um outro ponto que o concurso público trabalha, né? Então, observem que aquilo que está posto, aquilo que está explícito, você volta no texto e há uma clara identidade entre texto e alternativa. Só que o texto, todos eles, trazem uma segunda camada muito importante, gente, que é o pressuposto, que é o implícito. A natureza do texto é uma natureza incompleta. Pense nisso. O texto, por levar em conta, né, quem escreve, por levar em conta a presença do leitor, esse que escreve sabe que o leitor estará ativamente participando. Então, aquilo que eu coloquei num primeiro momento, num segundo momento eu oculto, porque eu sei que o leitor vai preencher. Se aqui eu coloquei o deputado fulano de tal, ali eu uso um sinônimo, o político, e eu sei que o leitor vai vincular político ao deputado fulano de tal. Eu vou amarrando as coisas no meu texto, tornando o meu texto agradável, econômico, produtivo para a memória do leitor. Poucos esforços e rendimento alto. É esse o intuito
do tecido que nós costuramos no texto. Não é? Então é que a gente tem que perceber isso. Não há jamais do leitor passividade. O que há do leitor é uma atividade. O leitor, ele age sobre o texto, preenchendo essas lacunas, interagindo com a criação. Por isso que quem escreve também é um leitor. Ele também se projeta no texto como um futuro leitor. Não é? Então é que a gente percebe. Quando escrevemos, nós estamos ali cogitando a participação do leitor, que o leitor vai estar preenchendo, e por isso que as informações vão descendo para uma parte subterrânea, para algo que fica pressuposto, para algo que fica implícito, porém calculável pelo leitor. É aí que você deve observar que o leitor pratica a ação da inferência. Palavra cantada em verso e prosa nas questões em concurso. Infere-se do texto, infere-se do trecho. Infere-se é a ação do leitor diante do implícito. É a ação do leitor lendo o pressuposto. Vamos ver uma questãozinha que trabalha o posto e na hora H você vai perceber que o X da questão está ali no pressuposto. Vamos lá. Olha um exemplo concreto disso daí. No Brasil, hoje em dia, os cartórios vão muito além de sua função de registrar. Os cartórios são a mais efetiva máquina de fiscalização tributária do país. Esse trecho que aqui está será reconstruído aqui embaixo. Isso é importantíssimo você entender. Que a base da interpretação de texto nos concursos públicos é a reconstrução do texto. Olhe lá. Infere-se das informações do texto que os cartórios constituem entre outros mecanismos de fiscalização de impostos no Brasil. Os cartórios são a mais efetiva máquina. Os cartórios constituem entre outros mecanismos. Máquina, mecanismos de fiscalização tributária, de impostos, do país. Como o autor é brasileiro, escreve do Brasil, você deduz que esse do país é no Brasil. Percebam, né? Máquina, mecanismo, tributária de impostos, do país no Brasil. É isso que é a ação da... Enxergue, né? O que nós vimos ali é o que deve dar luz à sua experiência. Então, quando estou fazendo um simulado, eu já entendi. A interpretação de texto no concurso público é pegar aquilo que o texto trouxe, eu reconstruir, né, criando essa amarração, em que haverá fidelidade ou não às ideias que estavam lá no texto. Eu vou trocando uma palavra por outra, um trecho por outro, vou criando uma relação que não estava lá e crio aqui, tá bem? E dependendo do caminho que eu vou trilhar, alternativa correta ou errada, é aí que eu vou ter uma vigilância para manter fidelidade ao texto, apesar de desmanchar e reconstruir, ou produzir um erro discreto, produzir uma contradição ou uma extrapolação, uma informação indevida, mas de maneira discreta. Vamos à lousa para perceber isso, então. Nesse exato momento, você passa por um trechinho que nos incomoda, que é exatamente isso. Ó. Os cartórios constituem entre outros mecanismos. E no texto você não tem outros mecanismos. Você não tem outras máquinas, porque o texto só falava de cartórios. É muito interessante você perceber que na questão apareceu entre outros mecanismos. E você voltaria ao texto na prova e só encontraria um único mecanismo, os cartórios. E daí vem a notícia. Questão número 4, correta. Professor, mas como que esse entre outros mecanismos está correto? Porque quando você disse a mais efetiva máquina,
Você também disse que há outras máquinas, porém não tão efetivas como os cartórios. Quando eu digo a mais efetiva máquina, é como pressuposto que haja outras máquinas. Quando eu digo, o mais importante jogador, é porque há um pressuposto que te diz, há, portanto, outros jogadores. Só que eles não têm o grau de importância que aquele tem. A mais efetiva máquina, há outras máquinas, não efetivas como o cartório. É esse pressuposto que está exatamente em 3 palavras. A mais efetiva. Esse, em particular, mais, se é mais efetiva, é porque há outras que são menos efetivas. É isso que eu tinha que entender exatamente de um trecho para outro. E é lógico que agora você vai ter grandes adversários. Para que você não entenda um detalhe como este, você tem grandes adversários, chamados pressa, correria, atraso, ansiedade, falta de concentração, ok? O grande inimigo está aí, dentro de você. É agora que você tem que amadurecer e ter essa frieza, ter esse controle de qualidade. É nessa hora que nós temos que entender que na língua portuguesa você não está tendo um trabalho de inteligência. Isso aqui não é que você é mais ou menos inteligente. Isso aqui, o que está em jogo, nesse momento, é uma tomada de consciência. É um tipo de sagacidade. Você está ficando mais esperto, astuto, em relação a como a banca trabalha. Mas lá na prova, meu grande inimigo é, como que eu vou enxergar esse detalhe, professor? Então nós temos que agora tomar consciência que a interpretação de texto vai se tornar difícil porque ela diminui. A objetividade fica opaca. Eu não percebo com evidência onde que está essa objetividade. E entre o que a banca escreveu e o que o texto trouxe, eu fico indo e voltando. Comparo aqui, comparo lá. E essa objetividade, como água na mão, escorre. Por isso que eu digo, você vai para um concurso público, a gramática é a sua companhia privilegiada. Estudei gramática, estou entendendo os pontos gramaticais, você vai fazer uma prova legal. Porque a interpretação de texto, quando é fácil, é para todo mundo. E quando é difícil, é aí que vai começar uma diferença maravilhosa. Você tem que ter um cálculo diferente, uma atitude diante dessa questão diferente. Respirar. Está difícil? Vai lá fazer outra questão, depois você volta. Porque é uma forma de olhar, é uma forma de entender, que numa primeira vez, talvez por causa do ritmo, você não tenha conseguido alcançar. Vai dar uma volta na prova, vem depois aqui. Talvez o ritmo diferente, a respiração, respira, calma, compara. Para ler e entender, há muita concentração em jogo. Tá bem? Eu tenho que estar no jogo concentrado. Se dane o que está acontecendo ao redor. Concentração. Professor, o rapaz do lado está comendo batatinha crocante. Fica croque, 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 croque. Esqueça a batatinha. Depois você come 2 sacos gigantes de batatinha. Professor, o rapaz que estava atrás estava com resfriado. Estava com coriza. Não parava de puxar o nariz. Olha que coisa nojenta. Ou você está preparado para a guerra, ou não vai suportar essas coisas, gente. Porque ao redor, nada vai estar te ajudando. Nada. Por isso que é uma força superior que te diz, estou aqui porque eu me preparei para isso. Mentalização disso daí. Estão sacando que para acertar uma questão como essa, eu preciso estar bem na hora de ler. E aí chegamos, então, nesse ponto crucial, gente, em que esse trechinho azul que nós destacamos se transforma numa leitura que não é uma leitura do que está expresso, do que está explícito. Não é aquilo que está impresso no papel. É algo que eu calculo. É algo que está, então, no mundo do implícito. Tá legal? É nesse exato momento, então,
que eu preciso falar com vocês sobre a paráfrase, né? Estão percebendo como tudo isso vai sendo alimentado, vai sendo construído e começamos a entender melhor como a banca trabalha. E agora é o ponto alto. É aqui que ocorre a grande lição que todos nós precisamos colher, tá bem? Que é a parte da paráfrase. O que seria, então, a paráfrase? Vamos pensar nisso. O que é, então, a paráfrase? Paráfrase é a reconstrução das ideias ex e implícitas do texto, com a manutenção do sentido original. Quando a paráfrase está correta, como vimos na última questão, é a hora em que você pode e deve observar que houve a manutenção do sentido original. Mas é exatamente aqui que a banca fala, pronto, essa reconstrução, essa mão da banca que reescreve o texto, depende do dia e da hora, depende do texto original, né? Depende dessa coisa linda que é a banca trabalhando, né, para produzir algo dolosamente, nos induzindo a erro. Tá bem? A banca, apesar de não falar do contexto, ter que produzir uma questão com objetividade, então ela tem ali uma responsabilidade, ela não pode ficar viajando na maionese, ela não pode também aprofundar a interpretação, o que produziria subjetividades. Ela precisa manter uma faixa de segurança em que, entre posto e pressuposto, saia a reconstrução do texto, a paráfrase. Tá bem? Há a manutenção do sentido original, a paráfrase está correta. Há a inserção de informação indevida que extrapole, que contradiga o texto, aí a paráfrase está errada. Mas é na reconstrução das ideias do texto que a banca encontra uma porta gigantesca que nunca mais vai ser um problema para ela. Ao contrário, é uma outra parte que ela vai amar fazer, pois ela tem ali um horizonte de problemas que, dependendo do dia e da hora, a mão da banca vai produzir com grandes garantias, né, com grande louvor. É um momento em que a banca até se delicia. Por quê? Porque a interpretação de texto não tem regra, ela não é previsível, memorizável. Você não consegue estudar essa questão que caiu na prova no dia anterior. É algo do calor da prova. É algo que você precisa entender próprio daquele aqui e agora do concurso público. Então, está envolto aí o valor do pragmatismo. Não posso deixar de entender que o que está em jogo nesse momento é um pouco da minha competência em relação ao meu comportamento diante de uma questão, diante de um texto. Há um pouco desse lado de força de concentração para poder, primeiro, entender bem como a banca trabalha. E o segundo, atuar na prova dentro desse conhecimento que criamos, não na teoria, mas sim praticando. Por isso que quando for treinar a interpretação de texto, abra mão de teoria. Tudo que nós discutimos aqui não tem nada de interpretação, não tem nada de texto. O que nós estamos discutindo aqui é o comportamento leviano da banca, que não interpreta textos. O que ela faz quando produz questões como essa é sim um ato de reconstruir o texto. É óbvio que haverá também perguntas sobre como o texto está construído, como uma palavra se refere a outra, como que o texto hierarquizou as informações. Qual que é a informação valorizada ou desvalorizada, qual é o ponto de vista do autor. A riqueza do texto permite com que a banca ande por vários lugares
bastante distintos. E aí, mais uma vez, outra vantagem. A banca é oportunista. O texto é rico e ela colhe aquilo que lhe convém, né? Então ela espera chegar o melhor momento. Tá bom? Interpretação de texto, vital para concurso público. Teoria não existe. O que existe é uma vivência, é uma prática, é algo que você deve fazer treinando com consciência. Tá bem? Em breve voltaremos para mais uma lição da nossa língua portuguesa. Até lá!